A Gerdau anunciou a demissão de mais de 1.000 colaboradores no Brasil. Quer entender mais? Se liga nesse vídeo. Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou falar sobre a Gerdau, a maior siderúrgica brasileira. A companhia hoje é uma gigante mundial na produção de aço. Ela produz tanto no Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai. É uma empresa muito grande, mas que tem sofrido um desafio. E todo setor tem sofrido o mesmo desafio, que é a concorrência chinesa. Então, quero te explicar um pouquinho sobre o que é a Gerdau, os resultados recentes e também a questão da concorrência com o aço chinês. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, o que faz a Gerdau? Como vocês podem ver nessa apresentação, a companhia é uma empresa global. Ela produz no Canadá, nos Estados Unidos, no Peru, Brasil, Uruguai, Argentina. É a maior produtora brasileira de aço. Ela tem operações em todo o mundo, não só na produção, mas também na comercialização, né? Lembrando que ela produz no Brasil, ela exporta, produz nos Estados Unidos, ela também exporta. Ela tem mais de 30.000 funcionários espalhados por todas as suas operações. Mas ela tem sofrido com o aço chinês. Inclusive, vários jornais noticiaram isso, porque foi uma fala dita pelo presidente da empresa, pelo atual CEO, que a indecisão do governo de adotar uma proteção contra o aço chinês põe em risco milhares de empregos. Ela fala que demitiu mais de 1.000 funcionários. E o que está acontecendo, tá, pessoal? A China, ela é a maior produtora de aço do mundo, tá? Hoje, mais de 50% de todo o aço que se produz no mundo é produzido na China. Inclusive, por isso que o preço do minério de ferro, que é a matéria-prima utilizada para produzir o aço, ele varia muito a depender da economia chinesa, justamente porque é lá que se produz a maior parte do aço no mundo. E por que lá se produz muito aço? Quando a gente estratifica a economia chinesa, a gente vai ver que cerca de 1/3 dela vem do mercado imobiliário, né? Imobiliário e infraestrutura. Então, é construir casa, é construir prédios comerciais, e a gente vê em vários vídeos na internet a imensidão que é a construção civil lá na China, né? A gente tem um mercado muito grande. A gente, nas últimas décadas, viu um boom demográfico, ou seja, quando acabou aquela política de filho único na China, teve uma explosão demográfica, né? As pessoas começaram a ter mais filhos, ainda que no passado recente tenha diminuído e provavelmente vai diminuir. Quando a gente olha os últimos 20 anos, a China cresceu a população de modo exponencial. Além disso, a gente teve um processo que fez com que as pessoas que moravam no campo passassem a morar nos grandes centros urbanos. Então, isso ocasionou uma grande expansão para o mercado imobiliário, até que isso virou uma bolha, né? E essa bolha imobiliária da China, ela remonta já a vários anos, tá? Com preços especulativos, as pessoas, os investidores, passaram a comprar imóveis para especular, né? Para vender mais caro depois. Isso fez com que o preço dos imóveis vis-à-vis, ou seja, comparado com a renda do trabalhador, explodisse, né? E a gente vê algo até um pouco semelhante aqui no Brasil, com vários imóveis, principalmente em algumas cidades, passando de R$ 1 milhão, mesmo imóveis pequenos. E quando a gente pega a renda média do brasileiro é de 2, 3 mil reais. Evidentemente, que uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais, ou até 5 mil reais, não consegue comprar um imóvel de R$ 1 milhão, 800 milhões de reais, 700 milhões, 700 mil reais. Então,
é uma situação semelhante, tá? Eu estou, evidentemente, fazendo uma analogia para você entender o que está acontecendo no mercado chinês, tá? Então a gente viu várias construtoras quebrando, né? Elas se alavancaram para produzir esses empreendimentos e não houve demanda para comprá-los. Isso, evidentemente, ocasiona um problema. No passado, a China ela salvou essas empresas, né? Buscando resguardar os empregos, buscando resguardar a sua economia, que é muito dependente do mercado imobiliário. Só que agora mudou a política. Ela tem deixado essas imobiliárias quebrarem, né? Que foi o caso da Evergrande e várias outras imobiliárias chinesas. Então, à medida que você tem menos demanda imobiliária, você tem, por ricochete, né? Por consequência, um desaquecimento das incorporadoras, muitas delas quebrando, e você tem uma menor demanda por minério de ferro e por aço, né? Só que a China ela produz muito aço. E quando você trata de uma siderúrgica, que a gente chama de altos fornos, né? É muito custoso você desligá-lo e religá-lo. Você não desliga, você continua produzindo. Muitas vezes com margem próxima de zero ou negativa. E é isso que tem acontecido. Então, a China, as siderúrgicas continuam produzindo, e é por isso que o minério de ferro continua acima de $100, num patamar muito lucrativo, inclusive para a Vale. E como a demanda diminuiu no mercado doméstico, no mercado chinês, o que eles têm feito? Eles têm exportado. Nesse gráfico aqui que eu vou botar na tela, a gente consegue verificar, nesse gráfico aqui em cinza, que a penetração do aço chinês no Brasil nunca esteve tão elevada. Hoje, quase 20% de todo o aço usado no Brasil é oriundo da China, né? Então, a gente consegue ver que a China, e esse gráfico aqui, essa linha amarela, tem exportado cada vez mais, e a minha projeção é que continue elevando a exportação, tá? Alguns mercados, eles sobretaxaram o aço chinês, foi o caso do México. Os Estados Unidos e a União Europeia estão estudando uma alíquota para o aço chinês. Enfim, as siderúrgicas nacionais, incluindo Gerdau, Uzi Minas e CSN, vem buscando também que o governo brasileiro aumente a tarifa para o aço chinês. O governo tem sido meio resistente, até porque, e eu acho que assim isso é bem importante, o aço ele é matéria-prima para construção civil, para infraestrutura. À medida que você tem aço chinês barato vindo para cá, você tem casas sendo construídas de maneira mais barata. Você tem pontes, você tem infraestrutura mais barata. E a gente sabe que o juros está muito elevado, as construtoras estão sofrendo bastante e elas têm pressionado o governo para não sobretaxar o aço chinês. Então, isso é um problema para as siderúrgicas. E a gente já vê esse problema nos resultados da Gerdau. Tá? Aqui eu peguei o resultado do quarto trimestre, para vocês terem uma ideia. A gente vê que a venda do aço diminuiu um pouco, tá? Ainda que tenha ficado relativamente estável em relação a 2022, mas por mais que a venda de aço não tenha caído muito, a Gerdau teve que reduzir a margem, principalmente no Brasil. Então a gente consegue ver a margem EBITDA caindo de quase 20% para 13,9%. E a margem de 2022, no quarto trimestre, tinha ficado em torno de 20%. Então é uma queda muito significativa, né? A receita caiu muito. A Gerdau estava fazendo 17 bilhões por trimestre, foi a 14. Isso impactou margem e, evidentemente, impactou o lucro líquido, né? A Gerdau teve um lucro líquido de 700 milhões de reais,
contra mais de um BI 500 no terceiro trimestre do mesmo ano e também 1,3 bi do quarto trimestre de 22. Então, isso tem impactado muito a margem da Gerdau. A companhia tem tentado reduzir custo, tem diminuído as operações, tem feito um bom trabalho, até, considerando o cenário, a nossa perspectiva era até uma pressão da margem maior, tem feito um bom trabalho, tá? Se desalavancou, está com uma dívida líquida baixa, está pagando dividendo, mas o cenário, evidentemente, é um cenário difícil. Quando a gente pega aqui, eu acho que isso é interessante mostrar a evolução da margem EBIT por operação, né? A gente consegue ver que o Brasil teve uma queda de margem muito brusca, né? O Brasil, em 2021, representava mais de 50% do lucro operacional da Gerdau. Hoje, né, no último resultado, representou 25%. A operação americana, por outro lado, tem muito bem, né? E eu acho que a Gerdau tem um pouco isso. Como ela é uma empresa muito diversificada geograficamente, quando a operação do Brasil vai mal, a operação americana compensa, né? Então, tem a questão dos aços especiais, América do Sul, não é tão significativo em termos de resultado, mas a gente vê uma pujança no mercado americano. Então, essa é a principal vantagem da Gerdau, né? Ter essa diversificação geográfica. É algo que a Uzi Minas e CSN não tem, né? Na mesma proporção. Das siderúrgicas aqui na Suno, a gente prefere a Gerdau do que as demais, mas entre mineração e siderúrgica, a gente acredita que faz muito mais sentido hoje estar exposto à Vale, né? Ou seja, a mineração, do que a Gerdau. Porque a Vale, ela é beneficiada dessa produção do aço chinês, porque é ela que está produzindo o insumo, né? A matéria-prima. Então, vejo que a Gerdau deve ter um 2024 difícil, tá? O primeiro trimestre, que ela deve divulgar no início de maio, a minha perspectiva é um cenário um pouco desafiador. Talvez a gente veja alguma melhora no final do ano. A empresa está se preparando para esse momento mais adverso, mas o investidor tem que ter cautela, tá? A gente tem várias empresas em nossa carteira recomendada, tanto de dividendos, valor, small cap, internacional. E se você quer conhecer, tem um link aqui na descrição para você conhecer as assinaturas da Suno e as recomendações dos melhores ativos para se investir hoje, tá? E se também você quer continuar acompanhando o meu trabalho, sabendo quais empresas eu estou analisando, o meu dia a dia, deixei aqui embaixo no comentário o meu Instagram, segue lá, faço vários conteúdos, analiso a carteira dos meus seguidores. Eu acho que é bem oportuno você estar lá nos meus seguidores, tá? É isso, pessoal. Até a próxima. Deixe seu like e seu comentário se você gostou desse vídeo.